espero que sim, porque hoje nós temos um assunto muito importante para discutir, que são plantas tóxicas, um problema muito antigo que vem desde o tempo da colonização, quando os portugueses trouxeram as primeiras cabeças de gado e introduziram aqui no nosso país. Então, apesar de ser uma doença de conhecimento a longo prazo e nossos avanços do setor agropecuário, nós temos poucos dados oficiais sobre os prejuízos advindos desse tipo de intoxicação. Nós sabemos que a mortalidade causada por plantas tóxicas é a terceira principal do nosso país, só perde para a raiva e para o botulismo, vocês sabiam? Tem alguns laboratórios de diagnóstico brasileiro que eles estimam que entre 10% e 14% da causa das mortes sejam por intoxicação de plantas. E os sintomas são variados, acontecem em qualquer órgão do animal, vai depender de qual seja a planta e ela pode atingir o sistema linfático, o coração, os rins, o fígado, o sistema nervoso central, os músculos, sistema reprodutor, alterar os hormônios, causar mutações, causar anemias e causar perda no rendimento, queda no desempenho. Então, os tipos de perdas são variadas, mas aquelas agudas, que acontecem mortes abruptas, coisas que acontecem de formas mais dramáticas, são o que nos chama mais atenção, né? Porque é o maior número de animais morrendo em um curto espaço de tempo. Então, aquilo nos chama mais atenção e nos faz associar a causa da morte à intoxicação por plantas. É mais fácil da gente ter essa percepção. E plantas que causam esse tipo de situação é o café bravo, também conhecido por vique ou erva de rato, e o nosso sorgo, né, que é uma planta utilizada na alimentação dos nossos animais, mas quando oferecida de forma errônea, quando há um erro de manejo, acontece uma intoxicação grave que causa morte abrupta. Os outros tipos de situações são as crônicas, as mais comuns, as mortes ocorrem de forma mais esporádica. Não é no mesmo dia que o animal ingere que ele vai vir a falecer e não são todos os animais ao mesmo tempo. O animal vem adoecendo ao longo do tempo e isso nos chama pouca atenção para a intoxicação. Como o animal está constantemente comendo e não desenvolve a nossas vistas uma coisa mais grave, a gente não associa essa relação entre um animal doente com um animal que ingere uma planta tóxica, né? Porque o número de mortes é bem menor comparado ao tempo que ela desenvolve. Então, essa mortalidade dentro desse período já está meio que computado. Já se espera que alguns animais do rebanho venham a morrer com o passar dos anos. Então, vai indo como se fosse uma coisa normal, estaria dentro da rotina do rebanho. Então, é difícil associar mortes que vêm acontecendo de forma esporádica por uma planta que o animal vinha comendo constantemente a uma intoxicação alimentar por plantas tóxicas. E uma dessas plantas, algumas dessas, eu posso citar a samambaia, a crotalária, a maria mole. E temos os tipos de perda de rendimento, que é o que mais causa prejuízo na nossa pecuária. Porque a queda do rendimento ela vai piorar a condição de qualidade de carne, diminuir a produção leiteira, são animais que dificultam a prenhez, tem dificuldade de prenhez. Quando parem, tem animais fetos, né, alterados. Então, é o que mais causa prejuízo, apesar de não ser uma situação em que os animais morrem, é uma situação que permite que a gente fique com animais que têm pouco rendimento dentro do rebanho, porque a gente não associa que aquele rendimento baixo está relacionado com plantas tóxicas que ele vem comendo constantemente e nunca desenvolveu nada, né? Entre aspas. Então, não há uma morte direta relacionada à intoxicação e é a situação da maioria das plantas do nosso país, como por exemplo a lantana, câmara, o fedegoso, o algodão bravo. Temos também perdas por plantas tóxicas na reprodução.
são plantas que dificultam a prenhez, o animal repete ciclo estral, ele causa aborto, causa teratogênese, que é um feto com alterações, ele tem caso de monstruosidade, não tem a formação correta dos seus órgãos. E, por exemplo, o trevo subterrâneo, que causa ação estrogênica, né, essa dificuldade de emprenhar por repetição de cio. Tem um barbatimão ou timbó, que causa abortamento. Temos a Maria Mole, ou acrotalária ou leucena, que causa teratogenia, que são fetos alterados, né, em caso de monstruosidade, ausência de órgãos. E temos isso que eu citei, são as perdas diretas, aquilo que a gente pode associar realmente à planta e a gente vê, é uma coisa mais palpável. Porque nós também temos as perdas indiretas, relacionadas à intoxicação por plantas, que são a suplementação de uma ração, aquele animal que tem baixo desempenho. A gente fica pensando em inúmeras coisas, mas não associa que é uma planta que está no pasto e o animal tem acesso. Então a gente entra com suplementação mineral, troca de ração, investe em outras situações que não age na causa do problema. Temos gastos com medicamentos, gastos com veterinário, gastos com manejo. Então, tudo isso gera um custo indireto que a gente não associa à situação de intoxicação por plantas. E além disso, para nos prejudicar nesse diagnóstico, nós temos algumas crendices, né? Alguns mitos que devem ser considerados, mitos esses que vêm passando de boca em boca, de geração em geração, entre os criadores e entre os próprios médicos veterinários. Como, por exemplo, a ingestão de quantidades mínimas de planta causa a morte do animal? Nem sempre. Geralmente, para o animal vir a falecer por intoxicação por planta, ele deve consumir uma boa quantidade da planta em um certo período de tempo, geralmente longo. Então, não quer dizer que ele vá consumir algumas folhas daquela planta que sabidamente é tóxica, que ele vai vir a falecer. Geralmente é isso que ocorre, nossas plantas precisam de uma certa exposição de tempo e uma certa quantidade para causar a morte no animal. Outro mito é pensar que o animal tem um instinto de que faz ele se defender daquela planta tóxica. Não, geralmente o que ocorre, a planta tóxica tem um gosto estranho, ela tem baixa palatabilidade, então o animal ingere, sente aquele gosto que é estranho, diferente para ele e rejeita. Isso é diferente de um instinto protetor, ele não tem um instinto que faça ele perceber que aquela planta é tóxica. Ele apenas não gostou da planta e vai rejeitá-la. Porém, a gente deve se lembrar que nem toda planta tóxica tem gosto ruim, tem baixa palatabilidade. Algumas plantas têm um gosto até atrativo para o nosso gado, então a gente tem que ficar atento. E as plantas tóxicas sempre causam distúrbio digestivo? Muito pouco provável. Apenas uma planta de importância pecuária tem os efeitos tóxicos diretamente no sistema gastrointestinal, que é conhecida popularmente como miu-miu, que é uma planta mais comum no sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Ela, das nossas plantas mais importantes, tóxicas, né, é a única que causa um problema diretamente no sistema digestivo do animal. Outro mito é pensar que plantas que contêm látex, que é o leite da planta, né, são plantas tóxicas. Nem sempre isso acontece, é mais relacionado a uma crença popular, porque nós temos 130 plantas tóxicas catalogadas de importância para a nossa pecuária e apenas uma dessas tem leite. Então, vai ser muito difícil associar, né, uma planta que tem leite à intoxicação, porque só uma delas, das 130, é que realmente produz essa situação, que é o angico, popularmente conhecido, muito comum no Cerrado. É a única planta tóxica que produz leite que nós temos de importância para os nossos animais. E as causas para os animais ingerirem essas plantas tóxicas? O que faz o animal se intoxicar através dessas plantas? A maioria das vezes é a fome, né? A ausência de pastos de qualidade, a seca, a falta do manejo adequado com a alimentação, né? A preparação ao longo dos meses para aquelas épocas de escassez, gera fome no rebanho, ele fica solto, fica exposto a plantas tóxicas, é o que tem, então ele come.
geralmente acontece por conta realmente dessa fome, da escassez de alimento. Outra forma do animal ingerir é aqueles animais que apresentam vício. Eles gostam, desenvolvem um gosto especial por aquela planta, apesar de ser tóxica, apesar de ter baixa palatabilidade, eles vão e desenvolvem essa condição de ingerir essa planta. Outra situação é quando o animal tem perversão, é um apetite depravado, ele tem pouca sensibilidade, então ele come tudo que tiver. Entre elas, se tiver planta tóxica no pasto, ele também vem a ingerir. Geralmente acontece essa situação de depravado do apetite, acontece em animais que têm deficiência de fósforo. E a ausência de adaptação, né? Que é o que acontece de animais que vêm de uma região que não tem aquela planta, é introduzido no local que tem a planta tóxica na pastagem e ele ingere porque ele não conhece a planta, ele não sabe dos efeitos, às vezes, geralmente eles não são adaptados. Então, animais que já vivem naquela situação, eles já conhecem aquela planta, eles não ingerem. Mas um animal novo que vem de outra região, ele ingere. E é geralmente quando acontecem as intoxicações. A nossa principal planta tóxica do Brasil, né, é o cafezinho, o café bravo, erva do rato, roxinha, vique, são nomes populares para uma mesma planta. E é a principal planta por quê? Por conta de 3 fatores. Ela tem uma ampla distribuição no Brasil, está em toda a parte do nosso país. Tem uma boa palatabilidade, né? Já vai contra aquele mito de que toda planta tóxica tem um gosto ruim, pois essa daqui tem boa palatabilidade, os animais gostam, e ela tem uma alta toxicidade. Então, pequenas quantidades da planta já é o suficiente para causar a intoxicação. Quando acontece o consumo dessa pequena quantidade, já pode acarretar a morte, porque ela precisa de uma dose mínima. É uma planta muito concentrada de produtos tóxicos, então os sintomas aparecem rápido. Poucas horas após os sintomas aparecerem, o animal já morre. É uma planta que causa morte aguda e por isso ela é a nossa principal planta do Brasil no questão de toxicidade. E quais são os sinais de um animal intoxicado pelo cafezinho? Relutância ao andar, urina frequentemente e em pouca quantidade, apresenta desequilíbrio, tremores musculares, o animal cai. Primeiramente ele fica de barriga para baixo, depois ele fica em decúbito lateral, né, que fica em posição deitado. Ele tem uma respiração mais acelerada, tem movimentos de pedalagem com as mãos e com os pés, ficam com mugidos constantes até que causam uma convulsão e o animal vem a óbito por conta disso. Não existe tratamento e a prevenção é a retirada da planta das pastagens. Um grande problema relacionado a plantas tóxicas é porque a maioria não tem tratamento. E quando ocorre tratamento tem que ser no início dos sintomas, bem no comecinho mesmo. Se tiver um animal com os sintomas já mais desenvolvidos, uma situação mais grave, dificilmente o tratamento vai ser eficaz. Então é por isso que nossos prejuízos com plantas tóxicas é tão grave, a gente não tem muito o que fazer depois que o animal se intoxica. O que nós podemos e devemos realizar é a prevenção, então retirar essas plantas das nossas pastagens, fazer a limpeza periódica da invasão de ervas daninhas, né? Adaptar os animais novos a uma região que ele não tinha conhecimento antes, observar sempre se está tendo queda de rendimento, se pode ser associada àquela certa planta. Às vezes a gente não conhece, pode chamar pessoas que entendam de botânica, de plantas tóxicas, para fazer a averiguação no pasto, que é mais vantajoso do que a gente vir a perder os animais de forma direta ou indireta. Então, com essas informações eu concluo. Fico à disposição para qualquer dúvida, pode falar nos comentários. Estamos sempre na vontade de auxiliar todos nós que crescemos junto com a pecuária.